Olá pessoal, essa semana então nós estamos falando sobre os animais deuterostômicos, equinodermos, e começamos a estudar também os cordados. Então essa aula vai ser uma aula rápida, demonstrativa apenas, para vocês terem uma noção um pouquinho melhor sobre esses animais. Vamos começar então lembrando que tanto os equinodermos quanto os cordados, como eu falei, são animais deuterostômicos. Além disso, eles compartilham também a característica de ter então um enteroceloma. E vai aparecer também na maioria dos grupos um endoesqueleto calcário, que é diferente então dos animais artrópodes, que tinham exoesqueleto quitinoso. Então nós vamos ver inicialmente alguns exemplares aqui de equinodermos para poder comparar depois com os cordados. Então aqui nós temos nesse material já coletado, eles estão um pouquinho sem cor, já que estão no álcool. Por exemplo, essa estrela do mar, ela era cinza. Essa aqui também, então agora elas estão um pouco mais bege. Eu vou mostrar aqui então, como eu falei, alguns exemplares de equinodermos. Aqui nós temos a estrela do mar. Essa estrela é a asterina, ela é típica de costão rochoso. E essa aqui, a Astropecten, ela é típica de substrato arenoso. Então eu vou mostrar para vocês a região da face oral, onde está a boca então, e a região dos sulcos, onde estão também os pódios ou pés ambulacrais, para vocês perceberem a diferença entre um animal equinodermo que vive sobre o costão rochoso e um que vive no ambiente arenoso. Então observe essa região central aqui onde está a boca, aqui ela não está aparecendo muito bem, mas dá para visualizar, e também essas 5 áreas ambulacrais. Lembra que esses animais têm simetria pentarradial. Se observarem bem de pertinho, vocês vão visualizar que nessas 5 áreas nós temos os pés ou pódios que têm ventosas. Então, dessa forma, essas estrelas conseguem se deslocar sobre o ambiente rochoso. Então, é típico de equinodermo que vive sobre ambiente de costão rochoso. E observando, então, vários espinhos e também percebendo que o corpo dela é mais flexível do que um ouriço, que nós vamos falar na sequência. Aqui na face abioral, dá para ver direitinho a placa madrepórica, que é por onde a água do mar entra no sistema ambulacral. E os 5 braços, então, contínuos aqui com um disco central. Então essa aqui é uma estrela de costão rochoso. Vou mostrar agora uma de ambiente arenoso. Mesma coisa. A face oral, observe então aqui a região oral, e essas 5 áreas ambulacrais. Se você olhar com detalhe os pés, os pódios, perceba que eles são filiformes, eles são mais fininhos. Eles não têm ventosas, então isso é típico de uma estrela de ambiente arenoso. Dá para ver também as plaquinhas do esqueleto e os espinhos. Lembrando que é um endoesqueleto calcário, que vai aparecer também nos animais vertebrados. Ou seja, por fora desse esqueleto tem um epitélio unistratificado, uma epiderme bem fininha. E nós temos exemplares de ouriço do mar, então da classe Equinoidea, são 2 exemplares. O gênero é o gênero Arbácea, que tem esses espinhos bem fininhos. Aqui no sul do Brasil nós temos 3 espécies que são mais comuns, o gênero Equinometra, Litequinos, e esse aqui é o gênero Arbácea. Aqui temos uma bolacha da praia do gênero Melitus, que tem 5 lúnulas, 5 aberturinhas no esqueleto. É diferente desse exemplar aqui, que no geral é maior, que é outro gênero, o gênero Encope, que tem 6 lúnulas. Então isso é bem característico para diferenciar essas bolachas. Aqui, se vocês olharem com detalhe, dá para ver como se fosse o desenho de uma flor, que é o petaloide, onde os pés ambulacrais são modificados para fazer a parte das trocas gasosas. E também dá para ver os furinhos aqui, 5 furinhos, que são as aberturas das gônadas. Então, as bolachas da praia e os ouriços do mar são da mesma classe, Equinoidea, onde a parte do esqueleto são plaquinhas completamente fundidas, tanto na bolacha, então, quanto aqui na carapaça do ouriço. Então esse ouriço aqui só tem só a carapaça, todo o corpo já foi, saiu daqui já. E onde temos essas estruturas é onde estavam os espinhos articulando-se. E essas 5 faixas aqui são as áreas ambulacrais, onde os pódios se projetavam quando o animal estava aqui ainda. Olhando por dentro dá para ver direitinho esses furinhos, que é por onde os pés ambulacrais se projetam. Então, o endoesqueleto dos ouriços do mar, ele é completamente fundido. Então, são várias plaquinhas fundidas, diferente da estrela, do furo, do lírio do mar. Então, são placas fundidas. Aqui nós temos mais um exemplar
direitinha, bolacha da praia, dá pra ver direitinho dos espinhos. Então aqui ela não perdeu totalmente os espinhos. Então é uma equinóidea irregulária. E no caso da bolacha, ela é de ambiente arenoso. Então, da mesma forma que aquele pensamento que a gente tem para as estrelas serve para as bolachas e para os ouriços. A bolacha é de areia, então os pés dela são bem fininhos e eles não têm ventosas. E o ouriço do mar é de costão rochoso. Então, ele tem os espinhos articulados, aquelas 5 áreas onde estão os pódios. E se eu olhar na face oral, eu vejo direitinho, então, aqui a região da boca, com os 5 dentinhos da lanterna de Aristóteles. E se vocês olharem aqui com detalhe entre os espinhos, naquelas 5 áreas ambulacrais, vocês conseguem perceber que os pés têm ventosas, assim como a estrela de costão rochoso. Então, os ouriços vivem sobre o ambiente rochoso. Então, eles se deslocam com essas ventosinhas. E eles se alimentam de algas. Então, esses dentinhos aqui se projetam, ele consegue, como se fosse o cavalinho, ele consegue pastar as algas sobre o costão. Então, a face oral fica voltada para o substrato e a face abioral, então, aqui nessa região, vai se abrir, então, o ânus. E, finalmente, aqui nós temos 2 exemplares de pepinos do mar. Eu percebo que ele não tem aquele esqueleto típico dos outros equinodermos. Algumas espécies têm espículas calcárias que estão mergulhadas no tecido conectivo mutável, que fica internamente. Nesse caso, não tem. E aqui dá para ver direitinho, elas têm corte já, os pés, que também têm ventosas. Então, nesse caso, a Oloturia grisia, que é a espécie comum do sul, ela é de ambiente de costão rochoso, embora fique bem rente, próximo às rochas, né, no ambiente então, de costão rochoso, então também tem ventosas. Esse animal, então, aqui está encolhidinho e aqui ele está bem distendido. Então, é aquela propriedade daquele tecido conjuntivo especial que eles têm, que permite, então, essa flexibilização e eles conseguem, então, ficar mais rígidos ou mais flexíveis. Aqui também dá para ver, então, essa espécie, esse exemplar que está mais distendido, dá para ver direitinho os pódios, né, com ventosas, certo? Então, aqui são os equinodermos. Lembrando, então, que eles têm em comum com os ocordados, além de serem deuterostômios, enterossolomados, também a questão do endoesqueleto calcário. Agora nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os protocordados. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os protocordados, um pouquinho sobre as assídias e também vou mostrar um cefalocordata típico, que é o Amphioxus. Aqui nós temos alguns exemplares de assídias, elas todas, então, são aqui da região sul do Brasil. Algumas formas são coloniais e também são um exemplar aqui de uma assídia solitária. Aqui nós temos, então, uma colônia, está de ladinho, foi um fragmento de colônia. Cada um desses dedinhos da colônia, na verdade, dentro dessa túnica comum, tem vários pequenos indivíduos chamados zooides. Aqui uma outra espécie colonial também, cada dedinho desses aqui, ele tem um zooide, é diferente desse, onde tem vários zooides em cada uma. Então, esse aqui é o gênero Eudistoma, que é do gênero Clavelina. Aqui nós temos 2 colônias que já perderam a cor. Essa aqui era bem rósea, é o Polysyncreta metistum, é bem comum na região sul do Brasil. Só que aqui ela já perdeu a cor e ela fica esbranquiçada por causa das espículas calcárias que tem na túnica. E aqui nós temos, então, dentro dessa massa toda de túnica, vários indivíduos pequenininhos. Assim como essa espécie, que é do gênero Botrytis, que também perdeu a cor, ele era bem laranja. Então, lembrando, parece muitas vezes com uma colônia, essa colônia de assídia aparece muitas vezes com esponjas, com porífera. Só lembrando, então, que os cordados têm sistema nervoso, então é fácil saber quando observa esses exemplares próximos debaixo d'água, se você passar a mão sobre essa colônia, ela vai ter reações se for uma assídia e não vai ter reações se for um porífero. Agora, vou mostrar então uma espécie de assídia que é solitária. Essa espécie aqui é muito comum no mundo todo, aqui no sul em especial, junto com os cultivos de mexilhão. Aqui a túnica está bem contraída, por isso que é difícil diferenciar direitinho, mas dá para ver os 2 sifões aqui. Lembrando que são tunicados, eles têm essa túnica típica por fora do corpo. Esse é o gênero Stiela, a espécie Stiela plicata, que ela é uma espécie exótica e invasora, então ela está em todos os lugares. Então, geralmente tem que se retirar, né, dos cultivos, dos cascos e barcos, que ela acaba sendo um pouco praga, né, nesses ambientes. Então, aqui é a túnica. Se eu retirar o animal de dentro da túnica, eu tenho essa visão aqui, ó. Então, nós temos aqui os 2 sifõezinhos, aqui toda a região do corpo,
E aqui entre os dois sifões, se vocês conseguirem observar, tem um pontinho branco, que é o gânglio nervoso, que é dorsal. Então, por essa posição do gânglio dorsal, eu consigo saber que essa é a região dorsal do animal. E aí eu vou visualizar então que ele estaria dentro da túnica dessa forma aqui, em pezinho assim. Isso eu consigo pôr. Então, se eu posicionar esse animal como se estivesse na mesma postura que eu tenho aqui então os dois sifões, como eu mostrei então o gânglio nervoso, que é dorsal. Toda essa face que está apoiada na minha mão é a face ventral. O animal está sem a túnica, por isso que ele está molinho assim. Então, veja se ele está posicionado como eu. Aqui é o lado direito e desse lado é o lado esquerdo, onde está presente o tubo digestório e o intestino nessa espécie. Como é que eu sei o que é sifão oral e o que é sifão atrial? Porque o finalzinho do intestino desemboca bem pertinho aqui desse sifão atrial. Assim como todas as gônadas que estão aqui do lado, elas se direcionam para esse sifão. Então, eu sei que ele é o sifão atrial ou posterior, certo? Então, lado direito, lado esquerdo. Então, lá está a região anterior, onde está o sifão oral. Então, aqui nós temos o indivíduo dentro da túnica. Aqui temos o indivíduo sem a túnica, com os dois sifões aparecendo. E aqui vejam, são gônadas hermafroditas, todas direcionando para esse sifão do lado de cada. E aqui, quando você abre a fídia e olha por dentro, lembra que ela tem a faringe bem grande, bem toda perfurada, e ela forma essas dobras que ela não tem essa então, por dentro temos a faringe. Lembrando que ela é como se fosse três dentinhos. A única que tirar a túnica que ela se ela abrir ainda tem E só para finalizar, então, eu tenho apenas um exemplar aqui de um céfalo-cordado, do Amphioxus, para vocês terem ideia de dimensão de tamanho. Então, observem ele aqui. Lembre que ele fica lá enterradinho na areia, parcialmente. Ele tem esse corpo achatado lateralmente. Ele é diferente lá da planária que tinha o corpo achatado dorso-ventralmente. Esse aqui o achatamento é lateral. E é no Amphioxus, nesse cefalocordado, que você consegue observar todas as características típicas de um cordado. Então, você consegue observar a notocorda, sobre a notocorda o tubo nervoso dorsal, que vai desde a cabeça até o final do corpo. Dá para ver a cauda pós-anal e ainda a faringe perfurada com o endóstilo, certo? Então, é num cefalocordado que você consegue reconhecer todas as características de um cordado típico, mesmo no indivíduo adulto. Já que lá nas assídias, essas características estão presentes apenas na cauda da larva. E depois que ela sofre metamorfose, a cauda desaparece também então a notocorda, a cauda pós-anal, e do tubo nervoso sobra apenas um gânglio nervoso, que vocês viram ali que ele é dorsal, fica entre os sifões. Então é só para dar uma ideia de tamanho e dimensão de um cefalocordado típico. Seria isso. E assim nós chegamos ao final dessa aula demonstrativa. Espero que estejam todos bem, estejam se cuidando. Fique até para a próxima, então nós vamos falar dos peixes.